Te peguei de novo, hein? Você achou que era a Ari que ia aparecer por aqui, né? Mas sou eu. Como sempre, mais bonito do que a Ari, mais simpático que a Ari, mais legal do que a Ari. Talvez não, né? Mas tamo aí. Vamos começar aqui o nosso vídeo, falar um pouquinho sobre o nosso queridíssimo Bitcoin, o nosso Bitica. Vamos falar sobre o mercado cripto, Ethereum, BNB, várias altcoins aqui para vocês. Tô gravando esse vídeo aqui sexta-feira, 11h30 da noite, então vocês têm que deixar o like, têm que se inscrever no canal para a gente continuar crescendo a nossa comunidade de boss, tanto aqui no YouTube quanto lá no WhatsApp. Beleza? Sem mais conversa, vamos falar um pouquinho aqui sobre o nosso Bitica aqui agora. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o nosso Bitcoin. Vamos entender aqui o que a gente consegue olhar ali numa ideia de macro até a gente chegar ali na parte de curto prazo. A gente, de fato, né, tem um movimento de alta ali do longo prazo. Ele sai ali desde os 15 mil, bate ali 126 mil até a sua máxima histórica. E agora ele faz um movimento, né, que é um drop, base drop. Todo esse movimento do curto prazo é um movimento que agora a estrutura é uma estrutura vendedora, perdeu essa última região de fundo, né? E a gente pode entender que essa seria a nossa pernada principal e esse movimento pode ser um movimento de mitigação do preço até o ponto teoricamente mais caro, tá? Para a gente encontrar um ponto vendedor para poder atuar a favor de uma venda. Beleza, a gente falou, né? A Ari sempre pontua com vocês aqui no vídeo do YouTube, eu sempre falo lá na comunidade, que a gente estava comprando o Bitcoin feito um psicopata lá na região dos 60 mil doletas. A gente avisou aqui no nosso canal do YouTube, avisou na nossa comunidade, mostrando que aqui, de fato, era uma linha de boss muito importante, junto com esse doji aqui, que vai acabar sendo um order block. Então, toda essa região era uma região de interesse comprador para o Bitica, olhando o longo prazo. E agora, no curto prazo, a gente consegue colocar um gráfico diário e aquela visão que eu mostrei para vocês ficar um pouco mais clara. A gente consegue entender que esse foi o movimento de queda, a gente montou uma base, né? Fez um drop, base drop, manipulou essa região e agora essa pernada é a pernada principal. Todo esse cenário, né, que está acontecendo vai ser apenas a mitigação do preço até encontrar um ponto teoricamente vendedor para a gente conseguir atuar numa venda de curto prazo. Beleza? Então esse é o nosso contexto, né, um pouco maior aí, macro, do nosso queridíssimo Bitcoin, para a gente falar um pouquinho das nossas regiões. Ainda falando um pouco ali dessa ideia de macro, a gente consegue colocar o nosso queridíssimo índice de sentimento e a gente consegue entender que nós estamos hoje, né, de sexta para sábado, em medo. Então a gente continua com o mercado em medo, mas não é aquele medo, né, legal, aquele medo extremo, que as pessoas estão desesperadas para vender os seus biticas para a gente conseguir aproveitar. Então, o medo, o que ele significa? Pensando numa ideia de longuíssimo prazo, talvez seja um ponto de colocar alguma coisinha. Se você não tem nada de criptomoeda e acha que vale a pena a simetria, vale a pena colocar um pouquinho do pouquinho do pouquinho. O ideal é sempre no extremo medo, né? É sempre quando ele ficar ali abaixo de 20, abaixo de 15, a gente começa a aportar com um pouco mais de intensidade. No medo, tem que ser uma visão de longuíssimo prazo, né? Tem que ser um capital bem pouquinho, a intensidade do aporte tem que ser controlada, tem que ser um pouco menor, porque a gente tem espaço para voltar mais uma vez para o extremo medo. Combinado? Então é mais ou menos esse o cenário que a gente tem de uma maneira um pouco mais macro para o Bitcoin. Agora vamos falar na parte ali do trade mesmo, né? Na ideia de curto prazo, e a gente vai atualizando vocês dia após dia aqui no YouTube e também lá na nossa comunidade. Vamos lá. Quando a gente fala aqui de curto prazo, a gente consegue entender alguns cenários. A gente está marcando essa região vendedora já tem algum tempo, né? Tanto lá na comunidade, dia após dia, a gente falou que o movimento, né? Todo esse movimento de alta que era recuo para a gente comprar, até chegar de fato numa região vendedora. A Ari também falou com vocês aqui no YouTube, aqui 2 vezes por semana. Na comunidade, a gente acertou praticamente 100% o movimento do Bitcoin dia após dia. Se você é da comunidade, comenta aqui se o que eu estou falando foi verdade ou se não foi verdade. Beleza? Inclusive, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, já aproveita 30 dias gratuito para você testar, degustar e entender se faz sentido para você viver esse ambiente. A gente fala muito sobre cripto lá dentro da comunidade, então se você gosta do mercado cripto, se você gosta do Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, Ripple, qualquer outra criptomoeda, a gente fala bastante dentro da comunidade. Testa lá, a gente faz live diária, todos de segunda a sexta, 8h15 da manhã. A gente atualiza o mercado para vocês no sábado, no domingo, a gente está lá praticamente
24 horas por dia. Então é um ambiente bem legal para você testar e você tem 30 dias gratuitos, não precisa pagar nada. É 30 dias grátis de verdade. Beleza? Então, no nosso Bitcoin, o que a gente tem aqui no Bitcoin para o curto prazo? A gente tem uma região de provável interesse vendedor, né, que foi o que a gente marcou ali durante a semana na comunidade, na casa ali de 82.687 até mais ou menos 83.281. Isso aqui vai ser uma região de provável interesse vendedor. Uma outra região de venda que a gente tem, que vai ser uma ideia ali, né? Após ele ter feito uma defesa do médio do player, ele fez a referência, fez a manipulação e aqui fez a defesa do médio dele, o preço caiu, perdendo essa região, que seria o que leva dos 60 minutos. Agora ele pode mais uma vez vir mitigar essa região, para tocar aqui nessa região amarela, para voltar. Como é uma região amarela, a gente precisa de uma entrada de confirmação. O que seria essa entrada de confirmação? O preço vai mitigar, vai chegar aqui e ele precisa perder uma região de fundo, precisa voltar para dar o nosso argumento vendedor aqui. Se ele não fizer esse movimento, não tem trade na ponta vendedora aqui na região amarela. Combinado? E se ele ganhar essa regiãozinha aqui, né, fizer provavelmente um candle desse, aqui é a região do gráfico diário, uma linha de boss do gráfico diário. A gente vai ter alvo no Bitica, se ele fizer o rompimento dessa região, lá na casa de 88 mil doletas. Beleza? Inclusive, eu queria saber de vocês se vocês querem um conteúdo um pouco diferente. Como a Ari está viajando e quando ela não está presente, eu gosto de fazer umas artes com vocês, eu quero firmar um compromisso aqui com vocês. Eu vou trazer um conteúdo de mentoria para vocês, de mentoria anual, que é sobre as correlações de mercado. Se esse vídeo aqui bater 3.000 views, precisa pegar 3.000 views, precisa ter 250 likes, e tem que ter pelo menos 50 comentários, eu vou fazer um vídeo sobre correlação de mercado dentro do mercado cripto. E eu vou trazer 3 gráficos que vocês provavelmente ainda não viram. De verdade, eu garanto para vocês, são 3 gráficos que vocês ainda não viram. Não é dominância do Bitcoin, não é Ethereum contra Bitcoin, não é nada disso. É algo que provavelmente vocês ainda não viram. Galera da mentoria anual já sabe. Da mentoria completa também já sabe. Mas você aqui do YouTube provavelmente não viu. Então, se a gente tiver 3.000 views nesse vídeo até segunda-feira, 250 likes e 50 comentários, eu faço um vídeo para vocês na terça-feira, na terça ou na quarta, tá? Eu vou ver só direitinho com o nosso editor. Na terça ou na quarta-feira, eu trago esse vídeo explicando a correlação do Bitcoin, a correlação dentro do mercado cripto. Beleza? Então vamos lá, continuando aqui as regiões. As vendedoras a gente já entendeu. O que a gente tem na parte compradora? Essa linha que eu marquei para vocês aqui, que é uma linha no 79.866, é uma linha de boss do gráfico diário. Essa linha de boss do gráfico diário é o que fez o preço mastigar dentro dessa região. O que vocês precisam entender? Enquanto não tiver um candle do gráfico diário fechando abaixo, ele precisa ter o fechamento dele abaixo de 79.866 e o seguinte, perder a mínima, nós não vamos ter um movimento de queda no Bitcoin. O movimento vai ser de alta. Combinado? Já marca aí a região 79.866. Enquanto não tiver um candle diário fechando abaixo dessa região, o Bitcoin vai continuar dando sequência ao movimento de alta para buscar os 88 mil doletas. Beleza? No curto prazo, a gente tem aqui, né, um movimento na região entre 79.500 até mais ou menos 78.700 para a gente pensar a favor de uma comprinha, tá? Aqui é um trade curto, é um trade de 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, é um trade rápido, né? Um trade de 1, 2, 3 dias no máximo. Não é falando de longo prazo. E uma próxima região que a gente tem, que está um pouco mais longe, né? 76.300 até mais ou menos 75.600 para o nosso queridíssimo Bitcoin. Beleza? Vamos lá falar um pouquinho do Ethereum. Nosso queridíssimo Ethereum. O que a gente tem no Ethereum? Um movimento bem parecido ali, né? Bem similar ali com o nosso Bitcoin. A gente tem um movimento de baixa dentro desse cenário, né? A gente consegue entender agora que foi deixada uma região de liquidez aqui nessas máximas, ele pode vir capturar a máxima desse movimento, é o que a gente espera, tá? O objetivo do Ethereum é, teoricamente, dar continuidade a esse movimento e chegar na casa de 2.600. Então, primeira regiãozinha de interesse, né, vendedor para o Ethereum ali vai ser uma região na casa de 2.600, até mais ou menos
2.700. Então, entre 2.600 e 2.700, a gente vai ter ali uma região vendedora para o Ethereum. Uma outra região de curto prazo, que a gente pode colocar até um gráfico de 60 minutos, para a gente entender algumas regiões. Tá? A gente tem a região de 2.600, que é uma região do diário, e nós vamos ter também uma regiãozinha ali na casa de 2.385 até 2.423. Aqui é só para a gente fazer um trade rápido, tá? Se o Ethereum chegar ali, a gente consegue pegar um tradezinho ali no Ethereum, até mais ou menos o movimento, para depois ele dar continuidade ao movimento de alta. Aqui provavelmente o preço do Ethereum deve dar uma enroscada para depois ele seguir o seu fluxo. Temos duas regiões de provável interesse comprador. 2.240 até 2.200 e a próxima região 2.125 até mais ou menos 2.080. Essas duas regiões são amarelas. O que significa quando essas regiões são amarelas? Galera da comunidade já sabe. A gente precisa esperar, teoricamente, né, o preço cair. Quando o preço cair, eu vou esperar um rompimento de topo num gráfico curto, pode ser inclusive o 12 minutos, não tem problema, o 15 minutos, não tem problema. Vou esperar romper, vou esperar voltar. Quando tocar, eu vou pensar a favor de uma compra. Então, precisa acontecer todo esse movimento para a gente conseguir operar. Da mesma forma, essa segunda região. A gente também vai esperar o preço cair, chegar, romper a máxima. Quando ele voltar, a gente vai pensar a favor de um movimento comprador para o nosso Ethereum. Beleza? BNB. O que a gente tem para nossa queridíssima BNB? Bem parecido, né? Todas as altcoins ali vão ficar bem similares ali ao nosso queridíssimo Bitcoin. Temos duas regiões macro ali para o Bitcoin, para a BNB, né? Na casa de 670 até mais ou menos 698, e a segunda região na casa de 765 até mais ou menos 796. Essas são duas regiões macro na ponta vendedora para a BNB. Quando a gente traz por curto prazo, a gente entende, né, que todo recuo que fizer nesse curto prazo, a gente consegue pensar a favor de uma compra. Onde estão essas compras? Primeiro ponto, 639,61 até mais ou menos 634,25. Então, se a BNB recuar, tocar por aqui, não é amarela. A gente já pode pegar, inclusive, no risco, para a gente pensar a favor de movimento de alta para levar até a região dos 670 até mais ou menos 700 doleta para a BNB. E uma próxima regiãozinha de interesse comprador também, caso o preço caia, tá? A gente consegue pensar a favor do movimento na casa de 622 até mais ou menos 615 para nossa queridíssima BNB. Próxima, Solaninha. O que a gente tem para nossa Solana? Solana quase tocando a nossa região de provável interesse vendedora, né? Então ali, bateu 94 até mais ou menos 98, qualquer movimento que a Solana faça aqui, a gente vai pensar a favor de movimento vendedor. Para pensar em compra na Solana, né, a gente vai esperar tocar ali próximo de 90 doletas até mais ou menos 88, 89 doletas para nossa queridíssima Solaninha. E um ponto, né, um segundo ponto que a gente tem também de provável interesse comprador seria na casa de 87,29 até mais ou menos 85,85 para nossa queridíssima Solana, entendendo todo esse movimento, né, de alta que a gente pode esperar o recuo para ele lá mitigar a nossa região vendedora para Solana. XRP, o que a gente tem para nosso XRP? XRP a gente cravou na comunidade a máxima, a mínima, foi lindo e maravilhoso. Agora a gente tem o seguinte, temos uma regiãozinha que até coloquei o gráfico de 300 minutos para a gente entender o mesmo cenário de região amarela que a gente viu ali agora no gráfico passado. Região de interesse comprador, 1,38 até mais ou menos 1,36. Então qualquer movimento que faça, né? Vamos colocar aqui, dar um zoom. Qualquer movimento que faça aqui de recuo, a gente consegue pensar a favor de uma comprinha para XRP. Quando tocar a região de 1,48 até mais ou menos 1,50, aqui é amarelo. Então a gente precisa esperar aquela ideia de perder o fundo, voltar mitigando para a gente operar a favor de uma venda, beleza? Região amarela só é validada a entrada de confirmação. Vermelha e cinza estão validadas qualquer gatilho de entrada. Risk entry, divergência, convergência, entrada de confirmação, manipulação, defesa do médio, tudo isso é explicado aqui 100% no nosso canal do YouTube. E uma próxima regiãozinha que está longe ainda, né, mas já está marcada para vocês, na casa de 1,77 até mais ou menos 1,84. Para quem está até agora no vídeo, eu queria saber de vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês queriam que a gente fizesse 3 vídeos de criptos durante a semana. Comenta aqui se vocês queriam que a gente fizesse 3 vídeos de cripto, praticamente dia sim, dia não, dia sim, dia não, para a gente de fato atualizar vocês aí dia após dia. A gente pode até trazer gráficos menores, como o gráfico de 60 minutos, né? Como a gente vai estar batendo esse papo ali praticamente a cada 48 horas, a gente consegue colocar os 60 minutos e trazendo movimento a movimento para vocês aí
dentro do mercado cripto. Se vocês gostarem da ideia, deixa aqui nos comentários pra gente saber. Se tiver muito comentário, muito like, a gente entende que vocês querem esse conteúdo e eu consigo trazer para vocês aqui. A Ari também consegue trazer esse conteúdo para vocês. Dia sim, dia não, a gente traz vídeo de cripto para vocês, se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, não tem problema nenhum. Beleza? Vamos seguir. Hype, o que a gente tem para nossa queridíssima Hype? Hype é uma das queridinhas da nossa comunidade, né? A gente tem ali, primeiro ponto de interesse para nossa queridíssima Hype. Opa, na casa ali de ponto de interesse comprador, 42,14 até mais ou menos 41,41. O próximo ponto na casa dos $39, né? Até mais ou menos 37 doletas. Todas aqui são pontos de interesses compradores, regiões cinza 100% validadas. Região vermelha, região de interesse vendedor, 46,26 até mais ou menos 48,84 para nossa queridíssima Hype. Sky, o que a gente tem para Sky aqui? Sky também é outra queridinha da comunidade. A gente tem ali, primeira região de provável interesse vendedor, 0,08540 até mais ou menos 0,08697. Ponto de provável interesse comprador, 0,08088 até mais ou menos 0,07941. Lembrando que nós temos toda essa liquidez deixada na Sky. Então, talvez, né, a gente poderia ter uma compra muito boa, que está longe ainda, tá? Que seria na casa de 0,07233 até mais ou menos 0,07021 para nossa queridíssima Sky. Por último e não menos importante, a nossa queridíssima Pendle, que estava morta, né, e ressurgiu das cinzas aí. E a gente tem ali duas regiõezinhas de provável interesse compradoras na casa de 1,97 até mais ou menos 1,90 e uma segunda região de interesse ali na casa de 1,83 até mais ou menos 1,77. E uma região de interesse vendedora bem forte. Essa região de venda da Pendle aqui é bem interessante, tá? Na casa ali de 2,18 até mais ou menos 2,40, é uma região longa, porque ela é uma região do gráfico semanal. Combinado? Então é isso. Se você chegou até aqui no fim do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal se é a primeira vez. Se você quer que tenha vídeo dia sim, dia não de cripto, avisa a gente aqui que a gente vai fazer com o maior prazer do mundo e vamos bater a nossa meta. Se bater a nossa meta, eu trago aqui 3 gráficos de correlações. Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre a correlação para a gente conversar na terça ou na quarta-feira. Lembrando nossa meta, 3 mil views esse vídeo até segunda-feira, até a live de segunda-feira, 250 likes e 50 comentários nesse vídeo. Combinado? Tamo junto, um beijo, um abraço. Bebam água, usem stop e não façam preço médio. Grande abraço, tamo junto.